Boa tarde, meu nome é Natan Lima e eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Departamento de Física. Nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo que eu publiquei na revista Física na Escola, cujo título é Física e Arte Brasileiras, a ciência como parte da nossa cultura. E você pode se questionar, física e arte parecem ser disciplinas tão distintas, tão distantes. É possível aproximá-las ou falar delas de uma mesma proposta? E a resposta é sim. Muitas pesquisas, muitos autores trabalham com a perspectiva de que tanto a ciência quanto a arte, de uma forma geral, compõem a nossa história, compõem a nossa cultura e, portanto, compõem a nossa identidade. No período em que vivemos, em que há ataques à ciência, em que há uma certa desvalorização do empreendimento científico, resgatar a ciência como parte da nossa cultura é uma forma de aproximar a ciência das pessoas e é uma forma de valorizar o empreendimento científico e a comunidade científica. Como fazer isso? Muitas propostas já existem na literatura e aqui eu gostaria apenas de dar uma sugestão, uma possibilidade de se levar para a sala de aula. E a proposta, que está descrita em detalhes na revista Física na Escola, se trata em começar levando para a sala de aula um samba-canção que foi escrito por Cartola e Carlos Cachaça. O nome da música é justamente Ciência e Arte. Ela foi regravada pelo Gilberto Gil, na verdade eu conheci pela voz do Gilberto Gil. É uma música muito bonita que justamente traz como tema as relações entre ciência e arte brasileira e celebra a ciência e a arte brasileira. Então isso pode ser levado como um ponto de partida para a sala de aula, para que os alunos escutem essa música, reflitam, se posicionem, tragam ideias sobre como a gente pode perceber a ciência na nossa cultura. Mas mais do que isso, esse debate ele pode ficar um pouco distante, um pouco abstrato. A própria música ela traz dois exemplos, ela cita dois personagens extremamente importantes da história da ciência e da arte brasileira, que foram Pedro Américo e César Lattes. Tem uma estrofe em especial que eu vou ler e que eu vou deixar aqui do lado para quem quiser dar uma olhada, e pode encontrar isso na internet também, em que os dois personagens são então apresentados. E os autores dizem assim: não querendo levá-los ao cume da altura, cientistas tu tens e tens cultura. E nestes rudes poemas destes pobres vates, há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Então, dentro dessa perspectiva que é trazida na canção, de apresentar ciência e arte como irmãs dentro da cultura, esses dois personagens são apresentados. Lá no artigo é feito uma discussão um pouco mais detalhada sobre a vida de cada um, sobre as obras, e aqui eu vou trazer só simplesmente as ideias principais. Basicamente, assim, o ponto que é muito interessante ser levado para a sala de aula reconhecer quem foram esses personagens. Em especial, Pedro Américo foi um artista brasileiro, um pintor, viveu no século XIX até o início do século XX, pintou obras extremamente importantes, tanto do período do Império quanto do período da República, e um detalhe muito interessante da vida dele é que ele defendeu um doutorado, ele fez seu doutorado na Universidade de Bruxelas sobre natureza da ciência. Ele defendeu uma tese de que a ciência, para poder existir, para existir um empreendimento científico, é necessário um contexto de liberdade. E para ele, a liberdade da ciência foi herdada da liberdade das artes. Então não é que ciência e arte sejam as mesmas coisas, cada um é um campo distinto, cada um tem seus objetivos e seus métodos, mas a liberdade, que é um valor importante dentro da ciência, é também um valor importante para a arte. Além disso, e lá no texto a gente traz uma discussão mais detalhada, né, sobre a tese do Pedro Américo, ele traz vários elementos e ele faz um resgate histórico para defender esse argumento da importância das artes para a ciência. Mas na sua vida também o Pedro Américo ele atuou posteriormente como político, deputado e ajudou a fundar diferentes escolas e centros artísticos e de cultura. Então a própria vida dele, além de fazer essa relação entre ciência e arte, também foi no sentido de valorizar de forma concreta e material as instituições científicas e artísticas. Por outro lado, se a gente olha para a vida do César Lattes, que foi um dos maiores físicos do Brasil e talvez do mundo, a gente também encontra, primeiro, uma preocupação em contribuir com o empreendimento científico,
Mas a forma que isso é feito, às vezes a gente pensa que é só através de equações abstratas, como se o físico ficasse só no seu gabinete, mas no caso específico do César Lattes, o método que ele usou para fazer a descoberta de uma partícula subatômica é o que a gente chama de método de emulsão fotográfica. Então você tem uma emulsão que partículas passam e você consegue fotografar o rastro dessas partículas e por essa trajetória se consegue medir a massa das partículas. Usando esse método, César Lattes foi capaz de identificar uma partícula subatômica extremamente importante na história aqui do século XX, que é o meson Pi. Então, isso pode ser trazido também aproveitando para discutir a questão de física moderna e física de partículas, então isso pode ser um gancho dentro da sala de aula. Além disso, o César Lattes, ele fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é um centro atuante até hoje, que é extremamente importante para a ciência nacional. Então, de uma maneira geral, a gente pode ver nas vidas dos dois tentativas de representar o mundo. Ambos precisam de meios materiais, por exemplo, os artistas vão usar pincéis, telas, enquanto que o César Lattes usou a sua emulsão fotográfica. Ambos vão ter essa preocupação em narrar a verdade, em buscar essa verdade que é independente dos nossos interesses pessoais, o que é uma discussão extremamente importante para o período atual. Mas, sobretudo, ambos também se engajaram ativamente em fortalecer as instituições e as comunidades científicas. E essa é uma reflexão importante. Quando a gente fala de valorizar ciência e valorizar as artes, significa também valorizar as comunidades científicas, as instituições científicas, porque são através delas que a ciência e a arte acontecem. Então a gente vê isso também pela vida dos dois, e essa é uma reflexão que eu considero que é extremamente importante da gente levar para a sala de aula, como uma forma de resgatar a ciência como parte da cultura e uma forma de resgatar esse interesse, o desejo de valorizar a ciência e as comunidades científicas. Uma outra forma de valorizar a ciência, por exemplo, se você gosta dessas discussões, gosta desses debates, se inscreve no canal da Física na Escola, segue, compartilha com os amigos, para que se possa criar um espaço de diálogo e debate e que se possa, de alguma maneira, difundir as pesquisas e ideias que são sugeridas dentro da área de ensino de física. Eu vou deixar aqui também os meus contatos, se você gostou dessa ideia, tem sugestões, comentários, fico aberto para o diálogo e até a próxima.